Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Estamos aqui, nós estamos gravando nossa pregação agora, séries Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Essa série vai para o meu canal lá no YouTube. Muito obrigado, irmão. Inscreve no meu canal. Vocês que passar pelos meus louvores lá no YouTube e passar pelas minhas pregações, vai escrevendo lá para ajudar nós a continuar aprendendo a palavra de Deus, a falar do amor de Jesus fora da igreja. E aí os irmãos vão nos ajudando, inscrevendo no nosso canal, que vai nos ajudando a entrar em outras casas, em outros lares. Deus abençoe o carinho, o amor daqueles que têm se inscrito no nosso canal. Em nome do Senhor Jesus, estamos na série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar no capítulo de Gênesis, capítulo 38, sobre a história de Judá e Tamar, que é uma história de uma mulher na Bíblia bem conhecida. Então, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis 38, do versículo 1 a seguir. Vamos orar ao Senhor Jesus, que Ele venha tomar a palavra, dirigir nossas vidas nessa noite. Sim, Senhor Jesus, que eu, a mulher, diminua na Tua presença, e não seja neste momento mais eu, Pai, falando da minha vida aqui no altar. Não seja mais eu falando, Senhor, das minhas necessidades, das minhas guerras espirituais, das minhas fraquezas, das minhas feridas, mas que seja o Senhor Jesus aqui, Pai, falando, Senhor, sobre o altar da Tua igreja, meu Pai. Que o Senhor venha falar nessa noite, que eu, a mulher, venha diminuir, Pai, que nós nos diminuímos agora, Pai, e que o Senhor fale aos nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus. Fala aqui dentro desta igreja, no meu coração, no coração da Tua filha, onde eu vou entrar pregando essa palavra, que onde eu entrar, o Senhor fale com o homem, a mulher, o jovem, a criança, aqueles que vão ouvir, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Também nós repreendemos, Senhor, os principados, meu Pai, territoriais, os demônios, as legiões, os príncipes das trevas, as ordens infernais. Toda maldade é queimada agora, é repreendida agora, é pelo poder da palavra, é pelo poder da palavra, porque a Tua palavra, ela é vida, Tua palavra liberta, Tua palavra é viva e ela é penetrante, ela é uma espada de dois gumes, ela é cortante. Ai, de comandar, abre a fé, e que o poder dela vem neste lugar, em nome de Jesus, meu Pai. E enquanto eu prego, o Senhor trabalha por nós aqui na terra. Enquanto eu prego, o Senhor passa dando vida, livramento, vitória, transformação, restauração, em nome de Jesus e no sangue de Jesus. E é pelo poder do sangue de Jesus e do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Versículo 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irã. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho e chamou o seu nome E tornou a conceber e teve um filho, chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. Aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra
para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa de seu pai. Então vamos lá. Então a irmã pode se sentar nessa noite, glória a Deus. Vamos agora tirar algumas lições dessa palavra de Deus que parece um escândalo. Aos olhos natural, essa passagem da Bíblia, ela vai parecer um escândalo, mas ela tem um propósito divino. A Bíblia vai falar que Judá era filho de Jacó e filho de Lia. Judá era o quarto filho de Lia. Nós sabemos que Lia foi aquela esposa de Jacó que foi desprezada, que foi aquela que entrou primeiro no lugar de Raquel, e por ela, Jacó amava Raquel, Jacó queria Raquel, mas na noite do casamento de Raquel, o pai de Raquel vem e troca as filhas. Então ele dá a primogênita, que é a Leia, e ali Raquel fica de lado, e ali a Lia entra e casa com Jacó. E pela manhã, quando Jacó acorda, que ele olha nos olhos, no rosto, não é Raquel que ele queria ter casado, era com a Leia. Então ali Jacó foi enganado e ele trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel. Então essa Leia aqui, ela é a mãe desse personagem que nós estamos pregando hoje, que é o Judá. E por ela ser uma mulher desprezada, decepcionada, triste, então Deus abriu a madre dela e Deus deu para ela filhos. Já para Raquel era o amor do marido que Deus deu, mas a Lia, Deus deu ela 4 filhos. E Judá é o 4º filho, aonde Lia teve os 3 primeiros filhos. E ela sempre colocava o nome dos filhos dela, sobre a aflição que ela passava. Ela achava assim que quando ela tivesse um filho, que Jacó ia amar ela. E cada filho, Jacó continuava com aquele coração duro. Jacó amava, era Raquel, é onde nós aprendemos que filho não muda marido, que marido ama quem ele quer, que você pode encher sua casa de filho, que não vai segurar um casamento, não vai trazer amor de marido. E nós aprendemos que ali aquela mulher foi vendo que os filhos não mudavam aquele homem. Quando chega em Judá, ela muda a história. Aí agora ela louva a Deus pela vida de Judá. Ela tira a expectativa do homem e ela conhece o verdadeiro Deus em Judá. Por isso, Senhor Jesus, aí Deus presenteou essa mulher, porque Jesus, ele vem da linhagem de Judá. E esta mulher, ela teve a vida mudada. E agora Deus vai e trabalha na história de Lia. Raquel morre primeiro e Lia passa a ser a mulher, que era a mulher que Deus, até o casamento foi mudado, porque Deus colocou ela, até no sepultamento, ela esteve do lado do patriarca Jacó. Então, nós vemos que esse Judá aqui, ele casou, ele foi morar em outro lugar, e ele casou e ele teve 3 filhos. E a Bíblia diz que ele vem e pega uma mulher que era cananeia, que não era uma judia, não era uma israelita, e dá para o seu primeiro filho. Só que a palavra vai dizendo que aquele rapaz, ele era mau aos olhos de Deus. Então Deus não quis que essa mulher engravidasse. E ali Deus vai e mata aquele filho de Judá pela maldade que ele trazia. Então ela era uma mulher que ela tinha um sonho de ser mãe. Essa cananeia,
mas Deus não deixa ela frutificar com homem mau. Então Judá vai e pede para o segundo filho dele casar com esta mulher, suscitar descendente a esta mulher, porque lá em Israel, naquele tempo, quando morria um filho que era homem, ali, que deixava a mulher viúva, se tivesse um irmão daquele homem que morreu ali, o irmão tinha que casar com aquela viúva para dar filho para aquela mulher, para ter um descendente ali para aquela mulher. Então, o segundo filho que está vivo vai e casa. Só que o segundo filho, ele não quer dar filho para essa mulher. Então, no ato sexual que ele tinha com ela, ele jogava o sêmen para fora. E Deus viu isso. Então Deus vem e mata o segundo filho de Judá. Aí a Bíblia vai dizendo que o pai, vendo seus filhos morrerem, ele pensa que essa mulher tem maldição com ela. Ele acha que essa mulher é maldita, porque os filhos dele estão morrendo. Todos os filhos que ele entregou para essa mulher, para casar com essa mulher, estão morrendo. Mas ele não sabia que os filhos dele eram maus. E ali o próprio Deus vinha e matava eles. Então ficou o filho caçulo dele. E a Bíblia vai falar que ele manda a mulher ir para a casa do pai dela. Vai, fica na sua viuvez. Meu filho ainda é pequeno. Quando meu filho crescer, aí eu te chamo e te dou ele em casamento. Mas ele manda a Tamar ir para a casa dela para poder ele não dar o filho, porque ele tinha medo de que se ele entregasse o terceiro filho, ele pensava que essa mulher tinha maldição com ela, porque já havia matado 2 filhos e agora ele temia dar o seu último filho para essa mulher. Então Tamar volta para a casa dos pais dela, e aí Tamar vai passando os anos, vai passando o tempo, esse filho dele cresce e ela vai vendo que este homem não cumpriu com a promessa, e dentro desta mulher havia um desejo de ser mãe, um desejo de ter filhos, e foram passando os anos, e aquela promessa foi ficando, e aquele filho cresceu e não teve o casamento. E assim nós vemos que nós mulheres que aprendem com as mulheres da Bíblia, que talvez nessa noite você e eu também tenham um desejo no coração, mas muitas das vezes nossa expectativa está nas mãos dos homens, e ali vai passando os anos, vai passando o tempo, e nós vamos vendo que nós vai ficando velha, e aquela promessa não vai cumprindo, mas que nós venha a ser como Tamar, porque eu creio que ela orou a Deus, eu creio que ela conversou com Deus, porque para poder ter entrado na história de Jesus, esta mulher, eu creio que ela colocou a dor dela nas mãos do Senhor. Tamar foi persistente, e Tamar, ela não desistiu daquele sonho. Os homens judiaram com ela. O primeiro marido era ruim, Deus o matou. O segundo marido era ruim, Deus matou. O terceiro, o pai teve medo de deixar casar com ela, mas ela não desistiu. O que nós aprendemos com Tamar? Ela não desistiu daquela promessa. Então o que ela fez? Agora vai entrar a história que parece um escândalo. Morreu a mulher de Judá. E a Bíblia vai dizendo agora no versículo 12. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. Depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tinate. Ele, Irã, seu amigo, o Adulamita, e dera aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Timate a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez e cobriu-se com o véu. Disfarçou-se
assentou à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timate, porque via que Selá já era grande e ele não lhe fora dada, ela não foi dada por esposa. Dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me. Então o que acontece? O pai teve medo de dar o filho para ela, então agora ela sabe da notícia que o Judá está vindo por essa terra. Ela vai tirar o vestido de viúva, ela vai colocar uma roupa e ela vai colocar um véu sobre o rosto, aonde Judá não vai pensar que é a nora dele, e ela vai ficar como uma prostituta no caminho, porque ela quer engravidar, ela quer ser mãe, e ela vai engravidar do sogro dela. Aí parece um escândalo essa história, mas Deus tomou a dor dessa mulher, Deus tomou a decepção dessa mulher, Deus teve compaixão dessa mulher e ela vai entrar na história divina. Então, muitas vezes nós vemos as pessoas, nós vemos que parece que a vida daquele homem, daquela mulher é um escândalo, é uma decepção, é uma frustração, mas se aquela mulher, ela for uma mulher que ela entregar a dor dela para Deus, Deus ele pega aquela dor, aquela ferida e transforma num propósito divino. Essa mulher foi desprezada e ela vem querendo a promessa dela, ela não desiste do direito dela, o direito que ela tinha era de ser mãe, de gerar, ela não desistiu, então agora ela vai se põe como uma prostituta e ela vai ter uma relação sexual com o próprio sogro, que aparentemente era um escândalo, mas Deus toma o sofrimento dela como um propósito divino. Então nós vemos aí que o Senhor Jesus ele não despreza a dor de uma mulher, que eu e você devemos colocar nossas dores nas mãos de Jesus. Tamar, ela era cananeia, ela não era judia. E Jesus, Deus, vai colocar Tamar na linhagem do Messias. E nós vemos que na Bíblia, quando Jesus passou por essa terra, ele fez da mesma forma. Ele foi naquela samaritana, que foi uma mulher que casou 5 vezes, e não conseguiu ser feliz. E Jesus transformou a dor daquela mulher, salvou aquela mulher, fez dela uma missionária. E se você também vai ouvir essa pregação nessa noite, aonde essa pregação vai entrar? Se você é uma mulher machucada, uma mulher ferida pelos homens, pela sociedade, não importa quem te machucou, comece a pegar essa dor, entrega ela para Deus. Coloca nas mãos do Senhor Jesus, porque Jesus, ele vê nós diferente dos homens. Jesus transforma nossas feridas e nossas dores em propósito divino. Aqui era uma história de escândalo, mas nós vamos ver que essa mulher vai entrar na Bíblia, vai entrar na linhagem do Davi, na linhagem do Messias. Então, continuando aprendendo com as mulheres da Bíblia, agora aqui no versículo 14. Então ela tirou de sobre si os vestidos de viuvez, cobriu-se com um véu, disfarçou, assentou à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Timate, porque via que o filho de Judá, Selá, cresceu e o pai não lhe deu ela por esposa. O versículo 15. E vendo Judá, teve por uma prostituta. A mulher dele tinha morrido. Nós sabemos que homem é assanhado, não aguenta ficar sem mulher, passa pela estrada, tá vendo uma mulher parecendo uma prostituta, quer ter relação com aquela mulher e mal sabia que ele iria ficar com a própria mulher dos seus filhos. Então a palavra do Senhor vai dizer no versículo 16: e dirigiu-se para ela no caminho e disse: venho, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que daria para que entres a mim?
Ela foi esperta, ela sabia que ela ia engravidar, que ela tinha que ter prova de quem era o pai dessa criança, porque se ela, como uma mulher dos filhos dos patriarcas ali, aparecesse grávida, ela ia ser queimada, apedrejada. Então agora ela vai pegar algumas coisas de Judá como prova de quem é o pai, quem é que deitou com ela, e ela vai pegar, agora ela vai no versículo 17. E ele disse no 16: e dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entre a mim? Versículo 17. E ele diz: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela diz: dá-me penhor até que o envie. Então ele vai enviar um cabrito para ela como prova, né, do pagamento de ter ficado com ela. Mas ela é esperta, ela é inteligente. E ela não quer só aquele cabrito de prova. Ela vai pegar algumas coisas de Judá, para quando a barriga dela começar a crescer, ela ter prova com quem é o pai da criança. Mais inteligente do que muitas mulheres dos dias de hoje. Porque nós, para ter um filho com alguém, a gente tem que ter sabedoria. A gente tem que ver com quem que a gente está tendo essa criança, porque nós vemos aí, irmãos, nos dias de hoje, muitas crianças crescem carente, vazia, cheia de trauma, porque hoje em dia muitas mulheres não vê o lado espiritual, o lado emocional da outra pessoa. Nós vemos que essa mulher, ela é esperta, ela vai pegar algumas coisas deste homem para quando vir ali a barriga começar a crescer, as pessoas começar a julgar ela, ela vai mandar chamar Judá para provar para a sociedade quem é o pai daquela criança. Então o versículo 18, então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo. Então ela pega o selo dele, ela pega o lenço dele, o cajado que está na mão, que representava autoridade, o lenço, o selo, o que ele lhe deu, e entrou a ela. Aí depois disso ela teve relação com ele e ela engravidou. Mas quando ela engravidou, ela já estava com o selo dele, o lenço dele, o cajado dele. E a Bíblia vai dizendo, e ela levantou e foi, tirou de sobre si o seu véu, vestiu o vestido da sua viuvez e voltou para a sua casa. Versículo 20. Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo Adulamita para tomar o penhor da mão da mulher, porém não achou, porque era a própria nora que ali projetou tudo isso, fez tudo isso porque ela queria ser mãe, porque ele não entregou o filho para ela. O versículo 21. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? Disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não achei. Também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Versículo 23. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venha em desprezo. Eis que tenho enviado esse cabrito, mas tu não achaste. Então, quando eles enviaram o cabrito, não conseguiu encontrar aquela mulher, porque era a nora de Judá e ela já tinha voltado para casa. Ela se fez como uma prostituta, mas ela não era prostituta, ela só queria ter o seu direito, a sua promessa cumprida. O versículo 24. E aconteceu que quase 3 meses depois dera aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou. Eis que está grávida, pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Porque ali em Israel era assim: se você engravidou,
fora do casamento, era tirada para fora, era apedrejada e queimada. Mas como ela já sabia da cultura ali, dos ensinos daquela nação, e tirando-a fora, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem são essas coisas que eu concebi? E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é esse selo, esses lenços e este cajado? Aleluia! Uma mulher inteligente. Então, nós vemos aqui que ela ficou atrás da promessa dela, ela quis o direito de ser mãe, ela não era prostituta, mas ela, da mesma linhagem, ela queria daquela família, era direito dela engravidar. Como ele não queria dar o seu filho, ela engravida do próprio sogro, porque ela tinha dentro do coração dela que ela tinha que ser mãe. E como a linhagem de Davi, a linhagem do Messias não podia sair de um homem mau, tinha que sair de homem bom, então tinha que sair de Judá. Então Deus permitiu tudo isso, que os filhos de Judá eram maus. Então Deus permite que vai ter que sair do próprio Judá, esse filho vai ter que vir do próprio Judá, que era um homem bom. Então versículo 27. E conheceu 26, e conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado meu filho, e nunca mais a conheceu. Então essa história aqui só foi, eles tiveram relação uma vez só para engravidar. Daí ele respeitou essa mulher, ele não teve mais relação com ela, ele não quis esse costume para ele. E ela engravidou. E aconteceu que, versículo 27, e aconteceu ao tempo de dar à luz, havia gêmeo em seu ventre. E aconteceu que, dando ela a luz que um pôs fora a mão, e a parteira o tomou, e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. E a Bíblia diz que havia gêmeos no ventre dessa mulher. E quando um foi nascer, um colocou a mão primeiro. E aquele que pôs a mão primeiro, a parteira amarrou uma cordinha vermelha ali, roxo no bracinho dele. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher sua mão, eis que saiu seu irmão. E ela disse: como tem tu rompido sobre ti a ruptura? E chamaram seu nome Pérez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava um fio roxo, chamaram seu nome Zerá. Então, nós aprendemos aqui no livro de Gênesis, capítulo 38, do versículo 1 até o versículo 30, a história de Tamar. O que nós aprendemos com essa história? Que essa mulher tinha dentro do coração dela uma promessa, e ela não desistiu daquela promessa, ela foi persistente, ela se fez de prostituta, e ela conseguiu realizar o sonho dela. Ela engravidou, e Deus pegou a dor daquela mulher, e quando essa mulher engravidou, veio 2 filhos, e nesse filho, um desses filhos vai ser um daqueles que vai gerar o pai de Davi. Então, essa mulher, irmã, ela vai entrar na genealogia do rei Davi. Nós sabemos que é do rei Davi, é de Judá, de Jacó e de Abraão, que vem as famílias ali em Mateus capítulo 1, que vem a genealogia de Jesus. E essa mulher, ela entra na história do rei Davi e na história de Jesus Cristo. E então nós vemos aí que uma mulher desprezada pelos homens, os homens eram ruins com ela, os homens esqueceram dela, mas Deus não esqueceu da dor dessa mulher. Deus deu estratégia para essa mulher, Deus deu sabedoria. Ela concebeu 2 filhos, e um deles é aquele que vai ser
o pai do rei Davi, e nós vemos que são 14 famílias até chegar em Jesus, que Jesus vem da linhagem da tribo de Judá, aí vem o rei Davi, depois vem Jesus Cristo. Então Deus transformou esse escândalo, Deus transformou essa dor num propósito divino, e essa mulher Tamar, ela entra, é uma das primeiras estrangeiras cananeia, que ela entra na genealogia de Jesus. Vai entrar ela, vai entrar Ruth e vai entrar Raabe na genealogia de Jesus, que são 3 mulheres que não era judia, que Deus a toma pelo propósito divino, e elas entram na história real da Bíblia. Então, o que Deus não pode fazer pela dor de uma mulher, o que Deus não faz pela uma mulher. Então que eu e você nessa noite levanta a cabeça, sacode a poeira, ergue esse nariz para cima e anda com o nariz empinado aqui na terra. O que Deus não faz pelas minhas dores, irmã, o que Deus não faz pela sua dor, eu e você é grande e poderosa diante de Deus. Os homens podem estar te pisando, machucando, te destruindo, mas Jesus não. É por isso que você tem que amar em primeiro lugar é Deus, primeiro lugar é Jesus, e não se humilhar para homem ruim, e não se humilhar para os monstros dessa terra. Alabachura mandar abrir a fé, mas nós devemos viver como essas mulheres que entrou na história da Bíblia, porque enquanto elas choravam, entregavam a Deus a dor delas, elas entram para o propósito, para a família real, para a genealogia de Davi, que é um dos grandes reis que teve em Israel, o homem que ajudou a edificar Jerusalém. E do rei Davi vem Jesus, o Messias, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Por isso a Bíblia vai dizer, deixa entrar o Rei da Glória. E o Rei da Glória entrou na vida dessa mulher. E Judá, ele entendeu o plano do Senhor. Os homens têm que olhar para mim e para você e entender que eu e você não é uma qualquer aqui na terra, não. Os homens têm que olhar para mim e para você e entender o propósito divino de Deus na nossa história. Então, mulheres da Bíblia, mulheres que aprenderão sobre a palavra nessa noite, levanta a cabeça, entrega suas feridas para Jesus, entrega sua dor para Jesus. Não fique aí chorando para os homens que machucam você, não. Não fique aí se prostrando para quem te fere, não. A Bíblia diz que os homens é como a sombra que passa. A Bíblia diz que os homens hoje estão vivos, amanhã estão mortos. Mas o Rei da Glória, ele não morre, não. Se eu e você ir lá em Jerusalém, o túmulo de Jesus está aberto e não tem ninguém lá dentro. E essas mulheres que entrou na genealogia de Jesus, elas eram mulheres de propósito. Elas se humilharam para o Senhor. E o Senhor levantou elas na terra. Então que nós venhamos, dependente do escândalo, da dor, da frustração que estiver acontecendo com a nossa história, que nós venha entregar nossas dificuldades para o Senhor Jesus, para que Ele venha fazer algo grande na nossa vida, para que nós venha entrar na história do Senhor Jesus, porque Jesus nos ama. Quando o Senhor vai ali para aquela samaritana, Ele fala, se tu soubesse quem te pede água, se tu soubesse que eu sou o amor, é Jesus que é o amor, Jesus é o verdadeiro namorado, é o verdadeiro marido, é o verdadeiro esposo, é o verdadeiro amigo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E toda mulher inteligente, ela passa aqui na terra, ela não fica vegetando, não, ela entrega a vida dela, a dor dela, o sentimento dela para o Senhor, e Deus vem dar para ela algo grande, algo que homem não pode fazer. Deus dá um legado, Deus dá uma história que é divina. Então ela entra na genealogia de Jesus lá em Mateus capítulo 1,
E assim nós vamos terminando aqui a nossa série. Que Deus abençoe os irmãos, as irmãs, que vai passar um dia por essa pregação lá no meu canal. Escreve lá no nosso canal. Deixa comentário lá, abençoa nosso canal, para que nossas pregações cresça e cresça em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos orar aqui na igreja agora, 30 minutos, em nome de Jesus.